Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Mobile Design. E aqui nessa aula vamos falar de Mobile Web, ou seja, da experiência que a web proporciona e da expectativa que nós temos quando trabalhamos com a web, quando criamos interfaces para dispositivos móveis, ok? Então, tem uma certa peculiaridade aqui que a gente tem que prestar atenção e temos que levar em conta, ok? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre mobile web, as suas definições, né, e conceitos e tudo mais, e vamos falar também dessa universalidade da web que ela proporciona para a gente, as oportunidades que são advindas dessa universalidade aí, tá certo? Então, vamos continuar aqui, vamos falar o que é mobile web, certo? Bom, o que é mobile web? Na verdade, não existe mobile web. O quê? Como assim, né? Bom, Ah, a gente tem que entender que o conceito original da web, criado lá no início dos anos 90, ah, ela tinha como premissa inicial um lugar único onde vários dispositivos, várias pessoas, várias máquinas pudessem acessar este conteúdo de forma irrestrita. Essa forma irrestrita de acesso era a premissa inicial da web. Então, a gente tem que entender que a web não é apenas o www ou aquele abrir o browser no seu computador e acessar um site qualquer. Não é só isso, né? Isto é web, né? Ah, essa figura representa melhor o que a web representa hoje, digamos assim, né? A gente pode olhar num blog, num post muito famoso, muito compartilhado na época do Brad Frost, em que ele mostra, o que ele explica aí o que é e o que não é a web também, né? Então a web seria um conjunto, seria esse lugar único onde um conjunto de dispositivos dos mais diferentes hardwares, tamanhos de telas, densidades, e velocidade de acesso, largura de banda pudessem entrar e acessar o mesmo conteúdo ou vários conteúdos e por aí vai. Então, como disse o inventor da web, né, o Tim Berners-Lee, ele fala que o princípio fundamental da web, né, quando ele pensou e criou a web, é a sua universalidade, né? Então é para isso que a gente tem que focar o nosso design e pensar nessa utilidade que a web nos traz aí, e considerar isso dentro do nosso projeto, né? Por que não? Certo? Então, se aquilo que eu mostrei antes era o retrato mais fiel da web hoje em dia, é difícil falar o que pode ser a web no futuro. Não tem como responder essa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta, né? A web pode estar numa geladeira, a web pode estar no meu smartphone, pode estar numa câmera digital, pode estar na minha mochila, né? Ou nas janelas da minha casa, no meu micro-ondas. Onde estará a web? Eu consigo ligar a minha TV daqui, por exemplo, né? A minha TV está na web. Então, não dá para responder o que estará na web, o que representará a web daqui para frente, porque a premissa básica dela é a sua universalidade, ok? Vamos a alguns números, né, para a gente compreender isso melhor. Em 2014, né, o Comscore fez uma previsão, né, digamos assim, de que em 2014 a quantidade de acesso à web via mobile ultrapassaria o desktop, né? Na verdade, o que aconteceu foi que eles erraram a previsão por pouco. Na verdade, essa ultrapassagem aconteceu em 2016, né? A gente pode ver nesse gráfico aqui que que o mobile ultrapassou o desktop ali por volta de meados de 2016. Vocês podem entrar aí neste link. Você consegue manipular esse gráfico online, né? Através desse site aqui. Você consegue mudar os parâmetros ao vivo ali e consegue manipular e editar os parâmetros desse gráfico. Mas foi em 2016 que isso aconteceu e desde então esse número, essa diferença tem aumentado, né? Teve uma aproximação aqui mais para frente, mas a tendência é que essa diferença aumente. Mas devemos tomar um certo cuidado com isso aí também. Por quê?
Porque de acordo com esse gráfico aqui, esse gráfico talvez explica melhor o que está acontecendo, né? Ah, o desktop only, a era do desktop only acabou, né? Isso a gente pode afirmar com certeza. Mas isso não significa que nós entramos numa era do mobile only, né, do smartphone only. Isso não é verdade. Na verdade, o que aconteceu foi que a experiência multiplataforma é que é a tendência. Veja bem, os acessos via mobile superaram, né, os acessos via desktop, mas não significa que o mobile se tornou a única coisa. Na verdade, a tendência é a experiência multiplataforma, ok? Então, é bom a gente tomar cuidado com isso aí. Tem algumas exceções, né, como a gente pode ver em alguns casos daqui para frente, eu vou mostrar para vocês, mas a tendência é que a multiplataforma, a tendência é acessar a web via várias plataformas e vários dispositivos diferentes. Aqui nós temos outro gráfico também, né, que mostra as diferenças de acesso aí entre mobile, desktop e desktop. Já estamos considerando laptop também, né? Como eu falei no início da nossa disciplina. Então, aqui são a quantidade de horas gastas aí, né, durante o dia, né, pelas pessoas acessando a internet via desktop e via mobile. E a gente pode ver que há um crescimento desse número de horas gastas aí utilizando dispositivos móveis, certo? Este gráfico aqui a gente pode ver também, né, que o mobile já se tornou a ferramenta principal de acesso à internet, de acesso à web também. Tem um caso aí fora da curva, como vocês podem ver, que é o caso da Indonésia, ou seja, mais de 90% do acesso à web feito na Indonésia é feito por dispositivos móveis, né? Então, a Indonésia está um pouco fora da curva aí, mas a gente vê uma tendência nos demais países que fazem parte desse gráfico. Então, já que isso é informação super difundida, né? Esses gráficos não são tão recentes assim, né? Todo mundo está sabendo, todo mundo sabe que o acesso à web via mobile superou o desktop. Então quer dizer que está todo mundo aproveitando as oportunidades de mercado com isso, não é? Só que não. A gente pode ver que esse gráfico mostra a taxa aí de conversão, né, de negócios fechados ou compras feitas na internet, e o desktop ganha disparado, né, dos dispositivos móveis, principalmente do smartphone. E por que será, né? Reflita aí com você. Por que será que os negócios fechados e as compras realizadas via desktop são tão maiores assim do que as compras feitas por smartphones ou tablets e por aí vai? Será por quê? É uma confiança que ainda não foi estabelecida? Uma experiência ruim? É um problema de design? Bom, isso significa que temos muito campo para trabalhar, ou seja, há ainda muito espaço para a gente trabalhar. Tem muito trabalho a ser feito por nós, designers, desenvolvedores, projetistas, engenheiros, programadores, ou seja, tem muito campo para ser trabalhado ainda, né? Existe um negócio ainda inexplorado nessa área e nós precisamos, sim, melhorar a experiência de uso dos dispositivos móveis, principalmente para gerar lucro, tanto para o nosso cliente quanto para nós mesmos, né? E para o mercado em geral, para o mercado em geral evoluir também, né? Então, o que a gente tem que entender é que existe um vasto mercado ainda inexplorado por causa disso, ou deixado de fora por causa da negligência feita na etapa de design. Ah, a era do desktop only já passou, né? O que não significa que existe uma era do smartphone only, né? Certo? Se você trabalha com web, publicar um site que funciona apenas numa plataforma pode ser um suicídio comercial para você também, né? Bom, concluindo, nós temos aí um grande mercado a explorar, né? Talvez essa seja a grande conclusão que essa aula nos traz, né? Temos ainda um vasto campo para a gente poder exercer a nossa atividade e melhorar a experiência de uso de dispositivos móveis, principalmente quando tratamos de negócios, certo? Bom, para a próxima aula vamos falar aí de alguns
elementos, né, paradigmas ou métodos de interação aí no mobile, como gesture, feedback e orientation, certo? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.